Olá, bom dia para todos. Em toda grande novela sempre tem um autor principal e um coadjuvante. No, no século XX começou uma grande novela em 1962 e eu era uma criança ainda, mas comecei a ser um espectador desta novela. Começou uma novela com os representantes dos que poderiam ser os representantes de Deus na Terra. Aí eles começaram um grande roteiro, começaram a princípio em abolir a verdadeira verdade da Igreja Católica e levar e começar uma nova igreja, uma igreja renovada com o começo nos direitos humanos. E eu era criança, comecei a assistir essa novela e a ver como ela ia se desenrolar. E começou com João 23, passou para Paulo VI, Paulo VI passou para João Paulo I, João Paulo I passou para Bento XVI, João Paulo I passou para João Paulo II, João Paulo II passou para Bento XVI, Bento XVI dividiu um período com Francisco e hoje Francisco é o autor principal dessa novela. E quando eu fui crescendo, em 1962 eu tinha apenas 8 anos de idade e comecei a assistir essa novela sem saber o discernimento de tudo que iria acontecer, mas me apeguei com uma força que me ajudou em toda a trajetória, com a ajuda de Deus. Um grande escritor na Argentina por nome Hugo Vast, ele dedicou sua vida a estudar a Bíblia e a tirar dela os frutos necessários para a salvação da sua alma. Mas ele, como um homem enviado por Deus, ele não queria só salvar a sua alma, mas salvar o mundo de uma história, de uma novela em que o autor principal seria o inimigo de Cristo. E nós que vivemos como leigo, ouvindo os representantes da igreja fazendo o que querem e achando que só eles podem entender os mistérios da vida humana, os mistérios da alma. Eu comecei a estudar o escritor e ele começou indicando o caminho a seguir, como a igreja de Cristo estava sendo bombardeada. Começou falando dos autores, que eu já mencionei os nomes, e cada um com seu papel de autor principal, fazendo as coisas dentro de um programa de grande audiência. Aí eu assisti todas essas etapas. Quando chegou em 1998, aí começou uma nova etapa. Em 1998 eu comecei a ver abrir uma porta, e essa porta foi a porta da inteligência divina,
mostrando como em uma novela tem os dramas e tem os vilões, onde os vilões só tentam fazer com que os mais inocentes se envolvam naquela situação e se corrompa e seja igual aos vilões, mas aí entra a ação divina na obra da criação e vê que não pode tudo ser prevalecido para o mal, mas sim Deus, com a sua onipotência, destina o seu grande amor para alertar aos espectadores da contemplação, aonde pode se refugiar a verdadeira novela, a novela da sabedoria, onde Deus é o autor principal e os seus anjos são os seus colaboradores. Aí entra a novela divina, onde os vencedores dessa novela não caem em contradição, não tem nenhum prejuízo, mas são verdadeiros autores, aonde o autor principal, o roteirista é Deus. Então, eu, falando de Hugo Vast, quando chegou em 1998, completou 30 anos de uma igreja fechada, sem deixar abertura para a compreensão do que se passou nesses 30 anos. Aí quando chegou em 1998, aí o arcanjo São Miguel abriu a porta e começou a revelar aos seus servos as coisas que aconteceram nesses 30 anos de um roteiro obscuro, de uma viagem sem indicação para onde ia. Então, quando chegou nesse período, abriu-se uma porta e começou a revelação divina para aqueles que resistiram a todos os eventos de desigualdade, aonde as pessoas que não se contaminaram com este roteiro do erro, veio então o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, para nos revelar o verdadeiro sentido dessa novela, aonde os autores queriam levar todos os seres humanos para o caminho de vilão. Aí eu vim aqui hoje tirar um proveito das Escrituras, da onde tem revelações divinas, e aí eu achei os 7 anjos e as 7 taças. Quando chegou em 1962, houve o derramamento da primeira taça. Depois vi no céu outro anjo grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Aqui está dizendo as 7 últimas pragas, porque com elas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado de fogo, e os que venceram o grande teatro, e os que venceram o teatro da novela, onde teve 6 autores escondendo a verdadeira igreja de Cristo, mas misturada de fogo, e os que venceram a besta e a sua imagem,
e o número do seu nome estavam sobre o mar de vidro, tendo cítaras divinas, e cantavam o cântico do servo de Deus Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus onipotente, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei dos séculos, quem não te temerás, Senhor, e não glorificar o teu nome? Com efeito, só tu és misericordioso, em consequência do que todas as nações virão e se prostrarão à tua presença, porque os teus juízos foram manifestados. O juízo de Deus foi manifestado porque os primeiros autores tentaram esconder a Igreja de Jesus Cristo na Terra, mas veio as consequências dela tomada e apareceu São Miguel, o protetor dos filhos do povo de Deus no fim. Depois disto vi que se abriu o templo do tabernáculo do testemunho no céu, e os 7 anjos que traziam as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro, branco e cingido pelos peitos com uma cinta de ouro. Então dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheia de ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, e o templo encheu-se de fumo pela majestade de Deus e pela sua virtude, e ninguém podia entrar no templo enquanto se não cumprisse as 7 pragas dos 7 anjos. Pois bem, foram 6 personagens que fizeram o grande teatro do século 20 e 21, mas aqui os 7 anjos são os sete anjos de Deus encarregados de mostrar para nós nos dias de hoje o que aconteceu neste teatro, tentando fazer com que todos os seres humanos se perdessem, mas os que venceram a besta e a sua imagem, esses estão brindados no mar de vidro e não deixaram se contaminar. Mas aí está aqui a primeira taça. E ouvi uma grande voz que saía do templo, a qual dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e formou-se uma úlcera cruel e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e naqueles que adoraram a sua imagem. A primeira taça, um estrago tão grande, uma úlcera como ocorreu com o primeiro autor. Ele tirou a verdadeira essência da Igreja de Cristo e ficou nela uma úlcera cruel e maligna. É de falar com o coração e saber o que aconteceu a todos aqueles que receberam o caráter da besta, o que significa o caráter, o que significa a cura, como se pode curar uma úlcera cruel e maligna, que é um câncer. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar,
e converteu-se em sangue, como de um corpo morto, e morreu no mar todo ser vivo. O mar, segundo aqui, é o mar tempestuoso da humanidade, onde a humanidade toda ficou contaminada com essa primeira e a segunda taça, a primeira na terra, a segunda no mar. E a gente tem vontade de falar mais claramente, com detalhe, o resultado de um por um, de todas as taças que foram derramadas e as consequências que nós conseguimos sofrer com este derramamento. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e converteram estas em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, Senhor, que és, que era, tu o santo, que isto julgastes, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Lhe deste também a beber sangue, pois assim o merecem. E ouvi outro que dizia do altar: Sim, certamente, Senhor onipotente, são verdadeiros e justos os teus juízos. A resposta do anjo para nós que estamos aqui arrependidos e conhecendo o verdadeiro caminho e seguindo os autores de Deus, que são os anjos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de afligir os homens com um ardor e fogo. E os homens abrasaram-se com um grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Por isso, ainda nós que se arrependemos e demos verdadeiros sinais de arrependimento, ainda está sendo o grande chamado. E blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre aquele grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, a fim de se abrir caminho aos reis do Oriente. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra, a fim de os juntar para a batalha do grande dia do Deus onipotente. Eis que venho como um ladrão, diz o Senhor. Ele vem para todos aqueles que estão na novela da destruição, ele vem como um ladrão, mas para aqueles que estão com os autores celestes, os anjos, esses receberão as coisas com agradecimento. Diz o Senhor: bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam os seus vestidos da graça e da fé, para que não andes nu e não vejam a sua vergonha. E eles os juntou num lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do templo, vindo do trono, que dizia: está feito. E seguiram-se relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto que nunca houve
outro igual, desde que existiram homens sobre a terra, e a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Babilônia grande foi recordada por Deus para lhe dar a beber o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados, e caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da pedra, da praga da pedra Saraiva, porque foi grande em extremo. Quem viu esse terremoto, quem assistiu a primeira novela e observou todos os grandes erros, todas as apostasias, todas as heresias que foi criada neste grande teatro que aconteceu, e aqueles que conseguiram sobreviver, que se pegaram com a onipotência de Deus, observando todos os erros, como foi a úlcera, como foi o derramamento no mar, nos rios, como as coisas foram caminhando para a destruição, e pessoas que conseguiram perceber e não adoraram a besta nem a sua imagem, ficaram de pé sobre o monte de Sião. Então, hoje, nos últimos dias atuais, tentaram tirar a atenção da novela do autor principal da primeira novela. Aí veio ele para chamar a atenção e confundir a mente, tentar confundir a mente das pessoas que ainda estão em alerta sobre essa situação. Aí foi Francisco, excomungou, viganou. E aí, se as pessoas que não adoraram a besta e a sua imagem não tiver uma compreensão do que é o fechamento de uma novela, como ela pode ser desenrolada e como as pessoas podem entender uma novela que foi preparada com todo o roteiro para ser vencedor. Então aí um alerta para aqueles que não conseguiu se envolver nesse drama e observar que um cego não pode guiar outro cego. E quando Jesus estava na terra, ele expulsava os demônios pelo poder de Deus, e os fariseus falaram que ele estava expulsando os demônios pelo poder do demônio. Aí Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo poder do demônio, com que hão de expulsar os vossos filhos no futuro? Beelzebu não pode ser contra Beelzebu, mas Deus pode ser o autor principal de tudo, e ele pode vencer, porque ele é o Senhor dos senhores. Eu fiz essa comparação segundo a minha
compreensão e capacidade, e vocês vê se eu coloquei com retidão ou leviandade. Então tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.